iniciar a nossa aula de hoje. Já 11/09/2024. À medida que a gente for avançando, a gente vai entrando cada vez mais dentro dos transistores. Então, a primeira situação, a gente viu que o transistor ele é um elemento bipolar, né, de junção P. Esse é o nome tradicional dele. Ah, professor, mas por que ele é bipolar? Porque se a gente pegar o transistor em si, ele tem duas barreiras de potencial. Então, a gente tem N, P, N, que seria uma junção, por exemplo, de dois diodos contrapostos. E aí, aqui eu vou ter o seguinte, aqui, por exemplo, o coletor, aqui minha base, e aqui meu emissor. O cristal, basicamente, é isso aqui. Qual é o símbolo que representa esse rapaz para nós? O símbolo do transistor é um triângulo, né, metido à mesa com cristal. Então eu tenho coletor, base, emissor. Como o componente tem três polos, muitas vezes a gente utiliza ele como sendo um quadrupolo. Por quê? Porque um dos terminais vai estar comum, tanto a entrada quanto a saída. A configuração mais comum que a gente encontra no transistor é o que nós chamamos de configuração do emissor comum. Vocês se lembram da maioria dos desenhos lá? Esse terminalzinho aqui, ele está conectado na fonte de entrada, que estava na base, e também na fonte de saída, que está do lado do coletor, concorda comigo? Então, como ele vai entre os dois, é a configuração do emissor comum. Ótimo. Só que eu tenho também, posso ter uma condição que o meu transistor seria assim. E aí, o que acontece? Eu tenho um positivo aqui, para os meus externos, e a minha base coletor, base emissor. O que muda no meu símbolo? É isso que é sacanagem. O que muda no meu símbolo? É simplesmente a setinha do meu emissor. Só isso que muda. Pô, professor, mas é só isso mesmo? Muda também o sentido de deslocamento das correntes elétricas. Mas e o valor? Se a gente tiver um par complementar, isso é, um BC548, e tiver um BC338, um cara é um eles são complementares nas maneiras de trabalhar. Normalmente a gente usa isso para fazer amplificadores. Então, a gente usa um transistor do tipo N e um transistor do tipo P, para poder fazer justamente a amplificação do sinal. Só que qual que é, né, a condição daí? É muito mais fácil eu criar lacunas, isso é, espaço no meu cristal que esteja faltando elétrons, ou espaço no meu cristal que esteja sobrando, vamos dizer assim, sobrando prótons. O que é mais fácil? Eu fazer um cara carregado negativamente ou eu fazer um cara carregado positivamente? Sobra de elétron é muito mais fácil. A gente fazer a sobra de elétron é bem mais fácil. E aí o que acontece? Se a gente tem um cara do tipo NPN, ele consegue transportar mais corrente do que um cara PNP. Tá? Então, se os dois forem do mesmo tamanho, mesma área de serviço, mesmo fabricante, esse aqui, por exemplo, chega no máximo, se a gente pegar o PC548, 500 mA. Se a gente pegar o PNP, complemento dele, ele chega no máximo a 300 mA. Então é muito menos corrente
Só isso daí é aplicação prática. Então, professor, e a análise dele? Só muda o deslocamento das correntes. Mais nada. Tá? Agora, né, se a gente pegar um transistor NPN, como é que ele é feito? Deixa eu só desenhar aqui ele de perfil. Né? Detalhe. Por que normalmente, tá, o nosso coletor é onde nós colocamos o resistor aqui? Por que é onde eu coloco o meu LED? Por que é onde eu coloco o meu relé? Porque é onde tem a maior área de silício do meu componente. Tá? Então, como eu tenho uma área gigante de silício, é onde eu vou colocar o meu consumidor. Certo? Então, isso aqui, se a gente pegar um transistor e cortar a transversalidade dele, é o que nós vamos enxergar. Então, eu vou ter uma camada I, uma camada B e outra I. N, B, N. Professor, mas as barreiras que você desenhou, então, aonde que elas estão? Elas são formadas, as canetas, escondi aqui, elas são formadas aqui, ó, nesta junção. Então, daqui, o P, aqui, que está no meio, eu tenho uma junção. Eu vou ter uma barreira de potencial aqui. E aí, aqui, ó, eu tenho outra barreira de potencial. Detalhe bem importante. Qual é a menor barreira de potencial que eu tenho? É a barreira de potencial entre o coletor e a base, ou a barreira de potencial entre a base e o emissor? É entre a base e o emissor. Por isso, quando a gente pega lá o nosso desenho, que está aqui, ó, um resistor, uma fontezinha de alimentação, aí depois eu coloco uma carga qualquer aqui no meu coletor, e aqui a outra conexão. Tem um valor que é fixo, não tem? Tem uma fonte de alimentação ali que a gente já sabe o valor dela. Que é justamente o quê? O quanto eu pago de pedágio para que eu consiga conduzir corrente elétrica aqui entre base e emissor. Esse valor é de quanto? 0,7. Porque era uma barreira de potencial quase do tamanho da barreira de potencial do último bem pequeno. Agora, essa barreira de potencial aqui é bem maior. E essa barreira de potencial aqui, como é que eu quebro ela? Desestabilizando aqui. Quando eu quebro essa barreira de potencial, fornecendo 0,7 volts aqui nesses caras, certo? O que vai acontecer com essa outra barreira aqui? Eu não vou aumentar a área do transistor aqui, não aumentei a área desse elemento, já que essa barreira de potencial não existe, simplesmente eu aumentei.
como esse carga dessa área é maior do que essa, eu vou ter muito mais elétrons aqui trabalhando, para daí o que vai acontecer? Eu consigo fazer com que minha corrente passe por todo ele. E aí a gente conduz a corrente aqui, nesse sentido. Certo? Um exemplozinho legal é justamente a gente fazer uma explicação do deslocamento das correntes dentro do nosso transistor. N, P, N. Então, eu tenho aqui a minha base, aqui eu tenho o meu coletor, e aqui eu tenho o meu emissor. Certo? E aí, o que vai acontecer? A minha corrente de coletor, ela vai fazer isso aqui. Ó. Ué, professor, como assim isso aqui? Calma, a gente já vai explicar o porquê desse movimento. Então, primeiro, quais são as correntes que eu tenho extremamente acesso? São as correntes de fora do meu componente, concorda? Eu tenho acesso à corrente de base, eu tenho acesso à corrente de coletor e tenho acesso à corrente de emissor. Agora, aqui dentro, eu tenho acesso a essas correntes aqui? Não tenho acesso. Mas o detalhe é o seguinte, elas existem. Por exemplo, aqui ó, a gente tem uma corrente chamada corrente de coletor emissor. Que é a corrente que vai sair daqui e vai chegar até aqui nesse ponto. Certo? Só que isso dentro do transistor. Tá? Outra coisa, eu tenho aqui também uma corrente de coletor base. E tenho também uma corrente de base emissor. Isso tudo acontece dentro do componente. Só que esses caras aqui não tem como mexer neles. Eu tenho como mexer em quem? Nesse cara que está fora, nesse cara que está fora e nesse cara que está fora. Isso aqui, né, quando eu venho e coloco uma corrente de base aqui, eu simplesmente desestabilizo esses dois caras e crio essa condição para que minha corrente de coletor venha um pedacinho para a base. Só que como eu estou injetando corrente aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou direcionar todo mundo para a corrente de base emissor. Quando se junta todo mundo para sair do meu componente, aqui, nesse cara, eu vou ter quem? A corrente de emissor é igual a quê? Corrente de coletor mais a corrente de base. Certo? Só que essa informação aqui, esses caras aqui, acontecem lá internamente no silício. Só que nós não temos como mexer com eles. Então adianta eu ficar massacrando vocês falando dessas correntes internas? Se eu não tenho acesso? Quem é que tem acesso a essas correntes internas? Única e exclusivamente o fabricante. Agora, aqui nós temos acesso. Aqui e aqui. Certo? Tá? E como é que elas vão acontecer? Porque quando eu coloco o 0,7 aqui, eu desestabilizo essa junção que existia aqui. Era muito menor, por isso que ela só 0,7 volts. E aí, como isso, transforma uma área de silício maior para eu poder desestabilizar esse outro cara e quebrar essa outra barreira de potencial. E aí que a gente consegue fazer com que toda a minha corrente dessa segunda fonte de alimentação aqui passe por dentro do meu transistor. E aqui eu tenho a minha primeira fonte de alimentação. Facinho, né? Ótimo. E aí, vamos calcular? O que a gente tem que calcular aqui? Calma, esse é facinho, eu faço com vocês. O mais difícil é deixar vocês fazerem sozinhos. O que a gente tem que descobrir aqui? A gente tem que descobrir o ganho, certo? O ganho não é aquela relação que eu tenho de C igual a beta e B.
não é aquela condição lá de trabalho. Esse beta aqui não representa aquela fonte de corrente para mim lá, que a gente tem lá, corrente, fonte de corrente dependente da corrente do meu resistor de base. Tá bom. Como é que eu faço para achar esse IB? Que aqui vai ser diferente de zero. Sabe que ele é diferente de zero porque eu estou alimentando ele numa condição com uma única fonte para os meus sistemas. Como é que eu determino a corrente de base aqui? Precisa? Será que precisa? A gente pode fazer uma malha direta aqui, não pode? O que a gente já sabe? Que o nosso diodo é um diodo, nosso transistor é um transistor de silício e que eu tenho que pagar aqui essa barreira de potencial entre a base e o emissor. Que é de quanto? 0,7. Ótimo. Isso aqui é de 0,7, então a gente consegue trabalhar. Então a minha corrente de base, ela vai ser dada pela tensão em cima desse cara, divididos por essa resistência, concorda? Então, a minha resistência de base vai ser lá o 340. Agora, qual que é a tensão que eu tenho em cima desse resistor aqui de 330 kg? É a tensão da fonte, que está aqui. Então, a tensão da fonte, menos quanto? 0,7 do VDE. Concorda? A gente pode fazer direto. Então, é o 10 menos 0,7 divididos por 330 vezes 10 a terceira. Dá quanto o meu ID aqui? Professor, vou ter que decorar essa fórmula? Isso aqui não é fórmula, isso aqui é a lei de Kirchhoff das malhas, gente. 28, desculpa lá, 28,18 mA, certo? Vezes 10 a menos 3 ampere, ou então miliampere. Os dois aqui certo. Ah, menos 6? Micro? Certeza? Então tá bom. Microampere. Beleza, tá bom. Qual que é a minha corrente de coletor? A corrente que passa por esse rapaz aqui. Qual que é a corrente de coletor agora? Falar micro. Não, aqui é 330K. 330 vezes 10 a terceira. 330K. Tá? E aí? Qual é o valor da corrente de coletor aqui agora? Não sei. Fala. A gente precisa de quem? Eu não vou conseguir calcular a corrente de coletor se eu não souber o meu VCE. Eu preciso desse VCE. Tá? Se não tiver esse valor, eu não consigo fazer meu cálculo. Beleza? Tá bom, mas espera aí. E se eu tiver... Bom, mas a gente está pedindo beta, né? Caramba, então não adianta. Já que eu estou pedindo beta, a gente tem que trabalhar, né? O detalhe é o seguinte. O VCE deste cara aqui, ó, nessa situação, é de 5,45 volts. Eita, professor. Os outros você disse que era 0,2, 0,2, ou era VCE máximo, ou ele era um valor perto de zero. Lembre-se que o nosso transistor ele tem 3 regiões de trabalho, concorda? Corte, saturação e região ativa.
A região ativa é quando o nosso VCE está na metade, mais ou menos na metade, da tensão que a gente tem de alimentação do sistema. Então ele está consumindo aqui, ó, metade desses 10 volts. Isso pode acontecer. Vai. Saturação. Tá? Saturação é o quê? Toda corrente possível que a minha carga está pedindo está passando pelo meu coletor. Certo? Corta. Não está passando nenhuma corrente no meu coletor. Tá? Região ativa. Eu estou na metade da corrente de trabalho. Estou na metade da tensão. Eu posso passar mais corrente? Posso. Tá? E o porquê que a gente precisa disso? Porque mais tarde, a gente vai vir aqui, ó, e vai colocar um capacitor aqui e vai pôr um sinal alternado para fazer a amplificação. Tá? Então isso aqui é a base do sistema de amplificação de sinal. Beleza? Então toda vez que você vê algo assim, se for, né, corrente constante de base, significa que esse cara aqui, a tensão de trabalho dele é mais ou menos a metade do meu VCE. Tá? É passado. Passado. Tá? A gente não tem como adivinhar essas coisas. Tem vários dados ainda que a gente tem que passar. Tá? Depois, com o tempo, vocês vão bater o olho e vão dizer assim, esse cara está trabalhando desse jeito. Depois, com o tempo, talvez daqui uns 10 anos. Tá? Normal. Não, eu falo isso por experiência própria, gente. Eu falo isso por experiência própria. Tá? Tem muitas vezes que a gente tem que ficar escrevendo, opa, agora ele está trabalhando dessa maneira. Para poder conseguir chegar na condição de trabalho. Mas vamos lá. Então a gente tem um valor de VCE fornecido. E agora? Consigo chegar na corrente do coletor? Consigo. Então, a minha corrente de coletor é igual a quanto? É a tensão da fonte menos tensão do coletor emissor, divididos pelo meu resistor de coletor, concorda? Isso aqui é a lei de Ohm escrita de uma maneira mais rebuscada. Fala. 07, Como? 07, Não. Porque ele está aqui, ó. Entraria aqui uma outra informação se tivesse um resistor aqui. É que o 07 está desse lado da malha. E aqui a gente está pegando já o terra. Tá? Então por isso que o 07 não entra aqui desse lado. Beleza? Só vai entrar mais uma grandeza se eu tiver um resistor aqui embaixo. Aí entra mais a tensão desse resistor. E aí, nossa corrente de coletor é quanto? 10 menos 5,45 divididos por 470. Corrente de coletor igual a 9,681 miliamperes. 10 a menos 3. Ótimo. Quem é que eu quero descobrir? É o ganho. É o tal do beta. Certo? Então, a gente sabe que corrente de coletor é igual a beta e B. Então, sendo assim, eu passo o IP para o outro lado, né? Faço uma condição matemática aí que alguns não gostam, né? Mas tudo bem. Tenho a corrente de coletor 9,681 vezes 10 menos 3, divididos por 28,18 vezes 10 a menos 6. Quanto que dá o ganho? Antes de calcular, está maior que 100 ou menor que 100? Está maior que 100. Quanto que deu o ganho ali? 343,541.
Tem unidade? Não tem uma constante. E outra, eu tive de corrente por corrente. Dividir ampere por ampere, sumiu a unidade. Certo? Então, ele é algo adimensional. Pô, professor, mas que sacanagem isso! Você simplesmente não deu essa atenção aqui. Esse resistor é chamado resistor de estabilidade térmica do transistor. E qual é a função dele? Através da quantidade de corrente que passa por ele muda o tamanho da minha barreira de potencial. Então, se estiver passando muita corrente, o que ele faz? Ele muda a tensão em cima dele, vai mudar essa tensão, muda essa tensão, muda essa daqui. Para quê? Para que ele garanta sempre a corrente de quanto? De 2 mA. Ah, não, está passando menos de 2 mA. O que ele faz? Ele diminui a tensão, para diminuir aqui para aumentar lá. Então, essa tensão aqui tem que ser dada. Tá? A gente tem, nesse caso, a gente tem que dar para você poder conseguir fechar e ter a tomada. Tá? Professor, quanto que é essa tensão? Tensão do resistor de emissor. Para que ele funcione como sendo um regulador daí, da parte de temperatura. Porque se esquentar demais o transistor, ele muda a corrente de base e muda a corrente do coletor. E aí ele faz essa compensação para a gente. Para que ele faça isso, é sempre VCC sobre 10. Ah, professor, e se você passar VCC sobre 5? Calcula o VCC sobre 5. Tá? Mas essa tensão desse cara tem que ser pensada. Se não tivesse ele. Não, se não tivesse ele, não. Você já teria calculado, concorda comigo? Agora, com ele, tem que pelo menos passar aqui a tensão que está em cima. Tá? Então, agora você consegue fechar toda a condição do trabalho. Então, vamos calcular junto aqui? O que eu tenho que fazer aqui primeiro? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Bom, eu vou ter que calcular os resistores, certo? Só que eu tenho as tensões desses caras, por enquanto ainda não. Para eu poder calcular esse resistor, eu preciso achar essa tensão, essa aqui e essa coisinha aqui. Então, primeira coisa, eu começo trabalhando com os dados que eu tenho. O que eu tenho? Corrente de coletor, tenho beta. Então, a gente sabe que a corrente que está aqui, ó, corrente de emissor, ela é quem? A corrente de base mais a minha corrente de coletor. Então, corrente de emissor, isso aqui é um nó gigante, é igual a corrente de coletor mais corrente de base. Certo? Tá, mas a corrente de base, como é que eu vou calcular essa corrente de base? A gente sabe que corrente de coletor é IB, ou melhor, beta IB. Concorda? Posso substituir lá em cima? Se quiser, pode já. Faz, vamos dizer assim, essas condições de trabalho. Né? Mas é vantagem fazer isso? Pode fazer, mas vai ser só, na minha opinião, é só uma matemática para se mostrar. Acho que não precisa. Mas, se quiser, pode. Então, primeiro, nossa corrente coletor é 2 vezes 10 a menos 3 amperes. 110 e dá o meu IB. Certo? Então, eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 divididos por 110. Isso vai dar o meu IB. IB dá igual a quanto? 18,18 microampere. Microampere. 10 a menos 6. Tá bom?
corrente de coletor, ou melhor, corrente de emissor, é 2 vezes 10 a menos 3 mais 18,18 vezes 10 a menos 6. Quanto que dá aqui? 2,018 vezes 10 a menos 3. Certo? Tá bom. Agora tem o seguinte detalhe. Consigo calcular esse resistor aqui? Consigo, porque eu tenho a tensão que vai ficar sobre ele. Então, o meu resistor de emissor é tensão do resistor de emissor dividido pela corrente de emissor. Lei de Ohm direto. Resistor de emissor é igual a VCC sobre 10. Quanto que é meu VCC? 12 volts, né? Então, eu vou ter 1,2 volts aqui. Divididos por 2,018 vezes 10 a menos 3. Esse cara vai me dar um valor grande ou um valor pequeno? Olha só, eu tenho aqui 10% de VCC. Então, é um valor bem pequeno aqui. Resistor de emissor deu quanto? 544. 594. Vírgula 619. Praticamente esse valor não existe. Entendeu? Mas calcula, depois a gente vê a situação da prática, tá? Certo? Beleza. Tá bom. Já temos o valor do nosso resistor de emissor. Qual que vai ser o valor do nosso resistor de coletor? Resistor de coletor é igual a quem? Ele tem que ser dividido pelo PVC, concorda? Então agora a gente aplica a lei de Kirchhoff das malhas aqui. Essa lei de Kirchhoff das malhas me diz o quê? Que eu tenho a tensão da fonte, ela vai ter que sustentar o meu resistor de coletor, tensão da fonte menos tensão do resistor de emissor e menos VCE, concorda? É isso que sobra para o meu resistor de coletor, certo? Se eu pegar essa corrente que está aqui, passar para o outro lado multiplicando, isso aqui não é a tensão do meu resistor de coletor? É a lei de Kirchhoff das malhas, certo? Então, meu resistor de coletor vai ser quem? Fonte 12, 1,2 menos. Quanto que é VCC sobre 2? 6. Divididos por 2 vezes 10 a menos 3. Resistor de coletor é quanto? 2,4 vezes 10 a terceira. 2,4 quiloohms. Certo? Hã? Não existe. É a série E24. Existe. Existe uma outra série que você consegue chegar nisso. Tá? Tá. Tá bom? E agora, resistor de base. Vamos lá para o resistor de base. Posso parar aqui? Então, o resistor de base é igual a nossa tensão do resistor de base dividido
principal da corrente base. Qual que é a tensão que está em cima desse cara? Então, tensão da fonte menos a tensão VBE, que é a tensão do diodo, e menos quem? A tensão do resistor do emissor. Menos a tensão do resistor do emissor. Certo? Resistência de base é igual a 12. Tem que ser mais. Não é que ele está diminuindo, né? É que esse cara faz parte das duas malhas. Certo? Eu não estou olhando a corrente. Se eu olhar a corrente, eu estou somando as duas, sim. Sim. Tá. Entendeu? Certo. Então, menos 0,6 e menos 1,2. Quanto que é a corrente base? 18,18 vezes 10 a menos 6. Então, o meu resistor de base está quanto? 561 km. 0,56 kg. Certo? Facinho? Diz assim, ô professor, é fácil porque você deu a tensão do resistor de base.